Olá, amigos do oestegoiano.com.br, de hoje Notícias, nosso endereço no Instagram. Aqui estamos hoje, quinta-feira, são 13 horas. E sempre nesse dia e nesse horário a gente está por aqui, no Instagram, no canal do YouTube, para bater papo, para trazer convidado, e assuntos importantes são sempre levantados aqui nesse momento. E hoje eu estou trazendo aqui mais uma vez o vereador Carlos Eduardo Mendes Alencar, o Dudu da papelaria, vereador. E ele é um vereador atuante em várias áreas, mas especialmente muita atuação na área de meio ambiente. E o dia do meio ambiente está chegando aí, será dia 5. Vamos falar hoje de meio ambiente e da gincana de coleta de lixo eletrônico. Dudu, bem-vindo mais uma vez aqui ao OG Notícias. Agradeço, Valdeci, quero cumprimentar também todos os seus internautas que acompanham esse importante canal de comunicação. Para mim é um prazer novamente estar aqui com você para a gente poder discutir aí assuntos de relevância para o nosso município, não tão somente para o município, mas também para toda a região. E eu quero chamar a atenção de vocês para essa mesa. Prestem atenção no que está sobre a mesa. Isso aqui é lixo eletrônico. Trazemos esses materiais, equipamentos, para ilustrar aqui a conversa de hoje, porque está em andamento, é iniciativa do vereador Carlos Eduardo Dudu, é iniciativa dele, a gincana que está acontecendo em Porá, entre escolas, que é uma gincana de coleta de lixo eletrônico. Quem juntar mais vai ganhar premiação. E nós estamos aqui dando exemplo de lixo eletrônico. São muitos, aqui tem alguns, né, Dudu? Isso aqui é um DVD. Se é lixo eletrônico na sua casa, pode descartar. Aqui um notebook antigo. Aqui uma calculadora. Esse aqui é um roteador. E eletrodoméstico. E tem a possibilidade também de eletrodoméstico. Tem aqui um ferro elétrico. Um tablet. Então assim nós ilustramos aqui com o que está sobre a mesa de um pouco da amostragem do que se está coletando numa gincana que está acontecendo e que vai pagar a premiação para a escola que mais arrecadar lixo eletrônico e lixo de eletrodoméstico. Dudu, parece que amanhã finda esse prazo. Então, gostaria de falar do início, né? Começou tudo quando a gente iniciou uma pesquisa e a gente foi autor de um projeto de lei que fala sobre a coleta dos resíduos eletrônicos aqui no nosso município. Vale ressaltar, todo mundo sabe, mas é importante ressaltar que o nosso lixo a gente deposita na porta de casa, passa um caminhão coletor e leva o nosso lixão, que ainda é céu aberto. Quando eu fui fazer pesquisa, principalmente do eletrônico, a gente percebe que os contaminantes do eletrônico é muito 1000 vezes maior do que o nosso resíduo seco doméstico de casa. Então ele é muito mais prejudicial. Fizemos um projeto, o projeto tramitou na casa e ele foi aprovado e sancionado pelo prefeito. Passado algum tempo eu fiquei muito inquieto com a situação, tendo em vista que todos os dias a gente produz essa quantidade significativa de resíduo. E falei, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Falei contigo já sobre essas questões, a gente visitou a Aparecida de Goiânia, conheceu várias cooperativas falando do resíduo seco, mas especialmente do eletrônico, aí eu fui buscar mais alternativas para que a gente pudesse fazer alguma ação efetiva, juntamente em paralelo com o projeto de lei. Descobri em Goiânia também uma cooperativa, uma entidade que chama Sulcatec, que ela é ligada ao governo do estado de Goiás, onde eles fazem o trato com resíduo eletrônico. Lá eles fazem todo o trabalho, um negócio lá de um outro mundo, né? Eles têm dentro da entidade uma escola onde trabalha cada sala um tipo de segmento. Eles desmancham isso aqui e verificam qual o suprimento que dá para condição de reuso. O que não dá, ele tem a destinação correta. Então, tudo que é mandado para lá, eles têm a responsabilidade de destinar corretamente aquele resíduo. Fizemos a parceria deles fazer a coleta do resíduo eletrônico aqui da cidade e, em contrapartida, fazer uma premiação. Então, a gente fez parceria com as escolas municipais, que a gente precisava de um ponto coletor, analisando as escolas que a gente tem no município. As estaduais são mais carentes do ponto de vista da premiação, que é a questão do laboratório de informática. As outras escolas estão mais estruturadas, falando das escolas estaduais. Aí a gente propôs para as escolas municipais, fomos bem aceitos com a proposta, todas as escolas municipais abraçou a ideia. A
Então a gente fez um trabalho com todas as salas das escolas municipais de Iporá, um trabalho há mais de 2 meses que nós estamos fazendo. Fizemos trabalho com as entidades, com a sociedade civil, para que levasse para as escolas. Amanhã é o nosso último dia. Amanhã a empresa Sucatec veio aqui para Iporá e vai levar esse material para Goiânia para pesar lá. A gente está muito otimista com o resultado, né? A gente quer acreditar que nós estamos tirando da cidade com muita tranquilidade, jogando por baixo mais de 1 tonelada de resíduo eletrônico. Então a premiação vai ser em peso. Qual a escola que juntou mais material eletrônico em peso, ela estará ganhando um laboratório com 20 computadores. A segundo lugar, 15 e a terceira, 10 computadores. Lembrando que os computadores são frutos desses materiais que a entidade acolheu. Claro que não dá para aproveitar tudo, mas tem suprimentos que eles compram novo, complementa com o que reaproveitou. E é importante ressaltar também, a gente entende um pouquinho de informática, eu fiz pergunta com relação, mas vai vir um laboratório com 20 computadores usados, não vai ter condição da escola aproveitar aqueles computadores para ficar uma vida longa. Aí eles me levou para uma sala lá e mostrou uma sala de hibernação, essa foi a palavra que eles utilizaram, que leva esse computador, abre os programas e deixa eles lá ao mínimo 72 horas na capacidade máxima para ver se eles têm condição de reuso, né? Então eu não vou adiantar muita coisa, mas eu já tenho uma conversa que além dos 35, já tem uma pequena promessa aí que nós vamos ganhar mais 10. 35 está fechado. Mas aí pela quantidade de itens que a gente arrecadou, a possibilidade de 10 é muito real. Então assim, a gente já está muito satisfeito com a coleta e vamos mais. A gente quer fazer a partir dessa, não sei se nas perguntas tem, a gente quer fazer, esse é o primeiro pontapé, a gente quer fazer com que Iporá tenha pontos de coleta permanentes com relação principalmente ao eletrônico. Futuramente a gente fala sobre a coleta seletiva, vamos dar alguns passos. Se a gente der conta de evoluir com relação a isso, eu acredito que a gente está dando um passo significativo para a nossa cidade. Imaginem só todos nós tirar 1 tonelada e meia de resíduo eletrônico e deixar de poluir o nosso meio ambiente. Exatamente. Porque isso aqui, na verdade, tem valor, isso aqui tem valor, isso aqui tem valor. Tem valor para a ONG lá que trabalha isso e faz o reuso disso com computadores. E que vão vir, e conforme o vereador falou, computadores com boa qualidade testados. Virão 35 computadores para Iporá. Será muito bom. A gincana está em andamento. Amanhã é o último dia. Você que está nos ouvindo aí e que tem esse tipo de resíduo eletrônico em casa, é só procurar aí uma das escolas que estão na gincana. Agora diga quais são as escolas. São todas as escolas municipais de Iporá. Aí lembrando que as escolas municipais não são creches, né? São as escolas municipais. Vamos falar o nome delas? Vamos falar o nome dela. Escola Municipal de Dom José de Oliveira, lá na Vila Itajubá. Joaquim Berto, os dois Joaquim Berto, que nós temos Joaquim Berto no centro da cidade, tem a extensão que funciona lá no Colégio Dom Bosco. Escola Valdivino Silva Ferreira, lá na saída de Amorinópolis. Escola Municipal Vereador Antônio Laurindo, lá no Jardim, lá na Águas Claras. E acredito que faltou algum. Joaquim Berto, nós falamos, Jorge Celino Alves Barbosa, lá no Monte Alto. Então acredito que são essas escolas municipais que a gente tem que estão recebendo essas coletas. Portanto, essas escolas estão aí na gincana, estão disputando para se saber quem junta mais resíduo eletrônico. Eu usei a palavra lixo, o vereador usou a palavra resíduo. Vamos usar a palavra resíduo eletrônico. Quem juntar mais vai ganhar mais computadores. As escolas estão em disputa. E você que é um simpatizante aí da escola tal e quer ver a escola ganhar computadores, que você leve até a escola o seu equipamento, o seu eletrônico, que você já não usa mais, que será de muita valia para esse estabelecimento de ensino. Valdeci, e o que é importante, desculpa te interromper, mas a evolução do projeto. Nós estamos aí 2 meses com o projeto. O que a gente tem de relatos, principalmente das crianças, da conscientização da criança em casa, com os pais, com os responsáveis, para fazer o destino correto, não tão somente do eletrônico, é impactante. Então, assim, superou totalmente as nossas expectativas, tanto do ponto de vista da coleta, como do ponto de vista da conscientização, porque nós estamos falando de crianças ali de 5 até 11 anos, mais ou menos, né? Então, são essas pessoas, são esses indivíduos
que vão substituir nós daqui a pouco. Essa geração deles vão vir. E se essa geração vir um pouco melhor que a nossa geração, a nossa casa maior, que se chama Iporá, consequentemente, terá uma casa mais limpa. Palavras do vereador Carlos Eduardo Mendes Alencar, o Dudu, nosso entrevistado aqui hoje na nossa live da quinta. E Dudu, eu sei que está acontecendo agora exatamente porque dia 5, hoje é dia 1º, e dia 5 é dia do meio ambiente. E isso já foi preparado para comemorar aí a data do dia do meio ambiente, que será o dia da entrega da premiação. Dudu, e nos fale sobre o dia 5, que vai ser segunda-feira. O que tem em Iporá programado, além disso aqui, para comemorarmos essa data? Então, Iporá especificamente, eu não sei te dizer com propriedade o que o município preparou, mas nós, enquanto mandato, nós preparamos a entrega da premiação, né, para o dia 5, fazer o fechamento da gincana. Preparamos também, em parceria com a escola, com o colégio estadual aqui, um plantio simbólico de algumas espécies. Por que simbólico? Porque nós estamos num período de estiagem, não adianta a gente fazer o plantio de mudas que a gente vai perder elas. Nós vamos fazer um plantio simbólico no Lago Pôr do Sol e também fechamos uma parceria de um passeio ciclístico também com o colégio estadual no dia 7, por conta que as escolas estão vivendo um período de prova, aí a gente deixou para a véspera do feriado. No dia 7 a gente vai fazer um passeio ciclístico, mobilizando todos esses alunos e passando pelo centro da cidade, mobilizando também a nossa comunidade para o dia 5 especial. E também a gente não fez só o recorte do dia 5, fizemos também algumas atividades pensando no mês do meio ambiente. No dia 17 e 18 de junho, a mesma ONG Sucatec estará aqui em Iporá com um ônibus, e o ônibus mostra tudo que eu falei, que eles têm a estrutura física deles em Goiânia. O ônibus ele vai vir e vai mostrar o que a ONG, o que a Sucatec faz com os resíduos eletrônicos. Então eles vão vir toda a estrutura, vai vir além da estrutura alguns implementos, vai vir brinquedos para criança, vai vir corte de cabelo, aferição de pressão. Então nós vamos também fazer um dia alusivo ao meio ambiente no dia 17 e 18 também. Depois a gente passa com mais detalhes toda a programação. Falando de meio ambiente, agora de uma forma mais abrangente, vereador, vamos falar aqui sobre aquilo que repercutiu muito nos últimos dias, que foi a retirada das árvores da Avenida Pará. Muita bronca, muita reclamação em um tempo moderno, estamos no 3º milênio, o verde é importante, estamos num processo de aquecimento global e retirar árvores de uma avenida significa chamar o calor ainda mais intenso. Você viu aquilo acontecer, vereador? Você concorda com aquilo? Não, eu tenho duas questões. Eu acredito que, além da questão ambiental, a gente precisa também preservar a questão histórica, né? Mesmo que a nossa cidade está crescendo, tem algumas características da nossa cidade que a gente não pode deixar apagar. Que é a característica de cidade interior, de cidade de vizinho sentar na porta debaixo de uma árvore de conversar, né? Eu acredito que a poda das árvores e a retirada de algumas árvores condenadas, eu concordo. Porque a gente tem, aqui no município, infelizmente, nós não tem, melhor dizendo, um controle de fiscalização para nós, enquanto cidadão, fazer o plantio de muda adequada no nosso canteiro central. Então a gente tem árvores aqui no município de grandes portes e árvores proibidas para o canteiro central, como é o caso dos jamelões. A nossa capital já está fazendo aí monitoramento e retirando. Aqui na nossa cidade nós temos muitos. E nós temos aqui também árvores com mais de 50 anos que estão condenadas, né? E aí eu acredito que esse controle ele precisa ser feito. E um outro detalhe também, não a retirada, mas aqui no município precisa de podas constantes. Agora, da retirada totalmente eu não concordo. Acredito que a gente vai criar um novo problema para a cidade, né? E um problema aí para muitos anos, que a gente sabe, se a gente retirar uma árvore de mais de 30 anos, obviamente uma muda, ela vai gastar mais de 30 anos para se transformar em árvore novamente. O vereador não concorda e teve muita bronca com isso. É uma falta de sensibilidade enorme, né? Retirar todo o verde de uma avenida. E aqui ficou, temos a foto aqui da Avenida Pará. A avenida ficou desértica. Isso aqui significa muito mais calor, muito mais calor. E, vereador, vamos falar da Avenida Rio Claro? E eu tenho aqui uma foto também da Avenida Rio Claro, e ela é um exemplo.
Ela é um bom exemplo de avenida com muita sombra, muito verde, árvores frondosas, belas árvores que existem lá na Avenida Rio Claro. Agora acontece que tramitou na Câmara requerimento pedindo a retirada das árvores todas da Avenida Rio Claro. Um absurdo também, né? O que você pensa disso? Então, sobre essa questão do requerimento, ele foi feito um requerimento de fato, mas não estou fazendo defesa que não foi eu que propus também, que fique claro, né? Mas fez a leitura do CAPT, mas na justificativa fica um pouco mais claro, não é retirada total, mas sim de algumas árvores condenadas. Na Avenida Rio Claro é o lugar que eu passo ali todos os dias para me chegar na minha residência. Eu tive curiosidade de contar, nós temos mais de 200 árvores na Avenida Rio Claro, né? E sei também que além das árvores que você já disse, as qualidades que tem, que na Avenida Rio Claro precisa de fazer o que eu falei anteriormente. Tem árvores ali que estão condenadas. Tanto é que nas últimas chuvas que a gente teve, nós teve mais de 2 árvores caídas na Avenida Rio Claro. Mas com isso eu não quero que fique claro, não estou justificando que eu sou a favor da retirada total. Sou a favor do manejo adequado para aquelas árvores. Se você tira uma árvore, vai ficar o vão daquela árvore. Que plante uma espécie alternativa para aquele local. Tendo em vista que a Avenida Pará e a Avenida Rio Claro hoje virou o nosso anel viário. Então o tráfego de caminhões lá é muito alto. Então precisa ter um manejo adequado para aquela situação também. Arborização de Iporá. Comente aqui no Instagram ou no nosso canal do YouTube a respeito do que você pensa disso, da questão da Avenida Pará, da Avenida Rio Claro, possibilidade de retirada de árvore, enfim, comente aqui. E vereador, seguindo agora, vamos ainda sobre o meio ambiente, vamos falar sobre o aterro sanitário, que hoje já leva o nome de lixão. Ele melhorou um pouco, né? De um tempo para cá ele melhorou um pouco, mas eu não tenho notícias recentes. Como é que está lá a questão do lixão, que a gente já viu ali, urubus, enfim, uma montanha de lixo a céu aberto, coisa criminosa. Que notícia que você nos dá do lixão de Iporá? Inclusive hoje mesmo, exatamente hoje, no período da manhã, nós tivemos uma atividade em uma escola relacionado à gincana, relacionado ao Dia do Meio Ambiente, e nós finalizamos a atividade lá no lixão. Hoje tivemos em loco lá no lixão, né? Infelizmente a situação continua a mesma, né? Inclusive recentemente a gente falou com o prefeito com relação a incêndios criminosos que está acontecendo no lixão, que a gente está nesse período aí de estiagem aqui na nossa região, né? E assola todos nós que estamos aqui. Teve dia principalmente o nosso cinegrafista, o Hélio, também é vizinho nosso da Vila Brasília. Da Vila Brasília está parecendo que tinha uma neblina, mas era a fumaça do lixão. Então eu acredito... Fumaça tóxica. Tóxica. Então eu acredito que o nosso lixão, ele precisa de uma intervenção urgente, né? Eu já propus alternativas. Acredito que com relação aos nossos resíduos, é possível a gente diminuir a quantidade de resíduos que vai para o nosso lixão. De que forma? A gente organizar 1 ou 2 cooperativas para fazer a coleta do resíduo seco e essas cooperativas gerar renda com esse resíduo que vai para lá e consequentemente vira fogo, né? Gerar renda para essas pessoas e consequentemente isso vai contribuir com o município porque vai diminuir a quantidade de resíduos que está indo lá para o lixão. Entendeu? Então tem alternativas. Aí o ouvinte vai perguntar, quem nos acompanha. Mas existem pessoas que coletam lá. Existe. Hoje mesmo a gente vivenciou isso. Mas eles coletam, imagine só, você pega um caminhão, né, joga todo o material, o caminhão mistura tudo lá dentro, porque ele vai apertando, e despeja lá. Ou seja, o cidadão que está lá, ele vai conseguir pegar um pouco da parte de cima, o que cai lá embaixo ele não consegue. Então, se cada um de nós, com as nossas responsabilidades, separar o resíduo seco e tiver também, não adianta só nós separar e o caminhão passar e jogar lá dentro e misturar. Nós separar e tiver um horário alternativo, o caminhão das cooperativas passar e coletar aquele resíduo seco, daqui a pouco nós teremos só o resíduo molhado, que facilita demais para o Poder Executivo controlar essa situação. O vereador Carlos Eduardo Mendes Alencar dando notícia aqui para nós de que o lixão continua um lixão. É uma pena, é uma falta de consciência ecológica, uma falta de sensibilidade, isso é horrível para Iporá. Vereador, vamos já caminhando para o final do nosso bate-papo e a gente vai voltar a falar aqui sobre a gincana do resíduo eletrônico e dos eletrodomésticos.
E eu vou deixar você à vontade agora para falar sobre essa reta final. Amanhã termina o prazo para coletar. O seu alerta aí, o seu apelo para os lares de Porá. Todo mundo tem um resíduo, um lixo eletrônico na sua casa. Todo mundo tem. Aqui nós temos e estamos providenciando para descartar, e que você faça o mesmo, porque isso aqui vai ajudar as escolas de Porá a ter computadores. À vontade, Dudu, para finalizar e para fazer o seu chamamento. Eu quero, primeiramente, falar novamente da nossa alegria, do envolvimento, né, e dizer uma coisa que eu não disse. Eu fiquei satisfeito com a quantidade de resíduo e fiquei pensando, acaba que não adianta a gente falar, ninguém tem consciência ambiental. Tem. Porque se a gente não tivesse, a gente não teria conseguido juntar, vamos dar um chute baixo de novo, 1,5 toneladas. Né? Então as pessoas têm a responsabilidade porque estavam em casa e elas não tiveram coragem de jogar lá na lixeira para levar lá para o nosso lixão. Então eu quero conclamar você, dá uma revisada na gaveta. Eu tenho certeza que tem muitos equipamentos que já levou para o conserto, o cara do conserto lá falou, esse aí você pode descartar, que não tem condição de fazer o conserto, que queimou, que não compensa financeiramente de fazer o reuso dele. Né? Então que você leva na escola municipal, a escola municipal vai ganhar essa premiação e além de tudo, vamos separar a premiação. Nós estaremos deixando de colocar essa quantidade tremenda de resíduos no nosso meio ambiente. E falo com muita tranquilidade. E faço um desafio. Gente, vai lá no nosso lixão e dá uma olhada em tudo em loco o que a gente está falando. Mano, se você não tem tempo de ir lá, vamos lembrar. A hora que vai fritar um bife em casa, o que acontece? As moscas brotam. Isso já é reflexo. Né? Nós não fomos a fundo ainda, nós não sabemos ainda. Mas eu desafio, às vezes, um professor, alguém mais ligado nessa parte técnica, fazer um estudo. A quantidade de poluentes, de produtos cancerígenos que tem jogado no nosso ar, na nossa água, isso nós não conseguimos medir ainda, mas eu tenho certeza que já está impactando. Então eu faço esse apelo para cada um de nós revisar as nossas casas, o nosso comércio, para fazer esse depósito nas escolas municipais. Teremos apenas até sexta-feira, mas já adiantava que nos bastidores com o Valdeci, a gente quer fazer com que essa ação seja apenas o pontapé inicial. Queremos fazer uma estrutura que a gente possa ter coletas permanentes dos resíduos eletrônicos, principalmente aqui no município de agora para frente. E daí a gente vai conversando, vai estruturando isso melhor e daqui a pouco a gente pode ter uma outra realidade e partir para a coleta seletiva do lixo, que é um sonho da gente também. E essa Sucatec, que é a ONG, certamente Iporá e a Sucatec agora vão caminhar juntos aí. Com certeza, porque assim, eu estou trocando mensagem no WhatsApp hoje, eles estão maravilhados com a quantidade. Tinha programado para vir um caminhão de pequeno porte para vir coletar. Não, primeiro, eles mandaram uma quantidade de bag, que é aquela recipiente para guardar. Eu pedi mais 10, depois mais 10, eles estão assustados com nossa ação aqui. Então, acredito que essa parceria ela veio para ficar e, consequentemente, quem vai ganhar somos todos nós. Leve até a escola o seu resíduo eletrônico. Vamos repetir, Dudu, os nomes das escolas. Escola Jorcelino Barbosa está recolhendo, Escola Odilon, Escola Joaquim Berto, a extensão Joaquim Berto que é no Dom Bosco, a Escola Vereador Antônio Laurino que é no Conjunto Águas Claras, e a Escola Jorcelino Alves Barbosa que fica no Jardim Monte Alto. Dudu, parabéns. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito aí, especialmente nessa área ambiental. Você tem a consciência ecológica e contribui com a nossa cidade. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço e conto mais uma vez com a colaboração de cada população e todos nós fazemos essa reflexão. Existe a nossa casa, o conforto da nossa casa, mas também existe a nossa casa maior. O que é mais importante a gente pensar nisso? Que casa maior que a gente vai deixar? Eu sei que todos nós temos responsabilidade, o prefeito tem muita responsabilidade da limpeza, de tudo, mas nós também temos a responsabilidade do zelo com os nossos resíduos. Então cabe a nós também fazer essa contribuição, porque nós estamos morando na casa maior que se chama Iporá. Obrigado, Dudu. A gente encerra aqui o nosso bate-papo de hoje, quinta-feira, dia 1º. A próxima quinta será feriado, a gente vai estar de folga num passeio, a gente volta daqui 15 dias com mais uma live, sempre trazendo aqui pessoas importantes na cidade para falar de assuntos interessantes. Até lá, abraço a todos!